O filme do Mario realmente foi bom? Ou foi só um amontoado de referências sem sentido? Vamos falar sobre isso hoje. Ai, Super Mario Bros. A franquia de videogames mais importante da história ganhou seu primeiro filme animado, produzido pela Illumination, o estúdio responsável por Meu Malvado Favorito e também responsável por estragar toda a mensagem por trás de Lorax. Esse filme vem sido esperado desde o desastre do live action lá dos anos 90, com o estranho e até que um pouco interessante Super Mario Bros. De 1993, que foi um fracasso comercial e de crítica. Com o anúncio do novo filme que estreou em 2023, a internet veio à loucura, seja com a felicidade de ver um dos maiores clássicos dos videogames nos cinemas, como também por algumas polêmicas reações sobre a escalação do Chris Pratt para dar voz ao Bigodudo. Levando em conta que o ator responsável pela icônica voz do Mario, o Charles Martinet, ainda está em atividade e participou do filme, mas sem dar a voz ao seu mais famoso personagem até então. Só fazendo um adendo aqui, de que esse vídeo foi gravado antes do anúncio de que o Charles Martinet vai parar de fazer a voz do Mario definitivamente nos jogos que vêm daqui pra frente, ok? Então, é só esse detalhe porque eu cito bastante ele durante o vídeo. E eu queria deixar claro que esse anúncio saiu enquanto eu tava editando, então eu tô gravando essa nota aqui. E também aproveitar pra falar que ele também fez a voz do pai do Mario no filme, que por algum motivo eu esqueci de colocar no roteiro isso. Mas será que esse filme foi bom? Ou os fãs estão apenas muito emocionados? Vamos dar uma analisada nisso então. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E como eu andei doente e acabei produzindo menos, e com certeza o YouTube vai recomendar muito menos esse vídeo pro pessoal. Então ajuda aí com um like e se puder envia pra alguém também, que isso vai ajudar demais. E sem mais enrolação, vamos para análise agora. O filme já começa num reino de gelo, onde vemos o navio do Bowser chegando, despejando uma quantidade considerável de lava e abrindo seus portões para os vários Koopa-Troopas se organizarem junto com o Magikoopa, ou o Kamek, que apresenta o seu rei Bowser, o rei dos Koopas. O Bowser exige que os pinguins do Reino de Gelo abram os portões, e então os pinguins começam a atacar, mas sem nenhum sucesso. O Kamek derruba os pinguins facilmente, enquanto Bowser usa sua baforada de fogo para derreter parte do castelo de gelo. E assim, ele acaba encontrando uma caixa com um ponto de interrogação, igualzinha àquela caixa dos jogos, onde dentro dela está uma estrela do poder. E nossa, realmente a animação tá bem bonita. Olha isso, olha só como tá esse Bowser na frente da estrela. Tá bem bonito mesmo. E realmente toda essa cena foi uma introdução bem interessante para um filme. Tudo bem que é meio clichê iniciar um filme mostrando a ameaça principal, o quanto ela é perigosa e coisa e tal, mas foi até que bem interessante. Então vamos dar uma olhada no que vem depois. A próxima cena já começa com aquele jingle de encanadores dos irmãos Mario, que eu achei bem legal ser uma referência à abertura do antigo show do Super Mario lá dos anos 90. Isso aí foi genial até certo ponto. Então vemos os irmãos Mario pela primeira vez assistindo ao próprio comercial em um bar, ou um restaurante na verdade, onde no fundo vemos que tem alguém jogando o Donkey Kong de arcade no fliperama. E esse não é ninguém mais, ninguém menos do que o Jumpman, o personagem que controlamos no jogo do Donkey Kong de arcade, que aqui no filme tem a voz do Charles Martinet, que é a voz oficial do Mario nos jogos, e que eu acredito que merecia ser a voz do Mario nesse filme também, porque a voz dele realmente carrega o legado do Mario desde os anos 90 até hoje. E nessa cena vemos que os irmãos não são tão bem vistos por certas pessoas, principalmente por um homem conhecido como Spike. Esse Spike não é ninguém mais, ninguém menos do que uma espécie de chefe do Mario em um jogo um pouco mais obscuro, que eu não vou entrar tão a fundo agora, porque realmente eu teria que explicar um pouquinho mais e perderia muito tempo desse vídeo e eu não quero que ele fique tão longo. Mas saibam que ele é referência a um jogo também. E esse Spike trata o Mario como se não fosse nada, como se fosse um fracasso. Inclusive deixando claro que o Mario e o Luigi trabalhavam para ele, como acontecia nesse jogo em questão em que ele fazia parte também. E então, para defender o Luigi de um comentário maldoso, o Mario peita esse tal de Spike, que é muito maior do que ele, e esse Spike derruba o Mario no chão e vai embora falando como o Mario não é nada.
O Luigi questiona, falando que o Mario é maluco de enfrentar o cara que é o triplo do seu tamanho, mas o Mario fala que eles não podem ficar com medo pra sempre. E depois que o Spike sai da cena, o Luigi recebe uma ligação de um cliente que tem um problema com uma torneira. O Luigi se empolga e a dupla sai feliz, gritando: "Somos o Super Mario Bros. Em ação", alguma coisa assim. E isso tudo aí, apesar de não terem nenhum jogo e tal, eu achei bem pensado e bem interessante para a introdução dos personagens. Toda essa cena começa com os dois olhando o seu próprio comercial, com orgulho, porque eles estão lutando para conquistar algo que querem muito, mesmo sendo algo muito difícil, mostrando como eles são sonhadores, mesmo que as pessoas estejam contra eles e tal. E o Mario enfrentar esse tal de Spike aí já mostra que ele é bem corajoso, mesmo se ele estiver em desvantagem, e que ele vai sim enfrentar um oponente mais forte se for para proteger o seu irmão. Algo que vai mover muito a história do filme mais pra frente. Na verdade, isso é praticamente o combustível principal do filme. E aqui, pelo comentário do Mario e a postura do Luigi, podemos já ver que o Mario Verde não é o tipo de pessoa mais corajosa do mundo, mas que ele é muito sonhador, levando em conta a felicidade dele com a ligação da mãe falando sobre o comercial. Isso também mostra uma certa inocência do personagem. E depois, ainda vemos como os irmãos são unidos quando eles se animam com a ligação de um cliente, saindo até em uma certa sincronia do estabelecimento. E levando por esse lado, mesmo sendo cenas 100% criadas, com pouco envolvimento dos jogos mesmo assim na lore, sem ter nenhuma ligação assim, foi uma boa introdução de personagens que estabeleceu muito bem o que vai guiar o filme até o final. E vamos continuar com a história do filme. A van dos irmãos não funciona, então eles decidem ir correndo até o cliente, numa cena com uma visão side-scrolling muito legal, dos irmãos correndo por uma construção cheia de obstáculos, onde vemos que o Mario é bem habilidoso, o Luigi é mais atrapalhado. O percurso na construção termina com o Mario descendo por uma placa, da mesma maneira que ele desce pelo mastro das bandeiras nos jogos. E essa cena claramente é uma referência à visão lateral dos jogos clássicos do Super Mario. Então os irmãos chegam até o cliente, consertam o problema com o encanamento e sofrem um ataque do cachorro da casa, que fica muito bravo com o Luigi porque ele quebrou o osso que o cachorro brincava ou alguma coisa assim. Por causa disso, o encanamento volta a quebrar e grandes vazamentos começam nesse banheiro, que começa a encher, mas o Mario é sagaz e começa a consertar os vazamentos muito rápido. Mas no fim das contas, o banheiro termina destruído, e depois disso os irmãos vão para casa, onde encontram a sua família. Isso acontece numa cena de jantar, onde vemos que o Mario não gosta de cogumelos, e como seus parentes não apoiam seus sonhos. No fim, o Mario pergunta pro seu pai o que ele acha do que ele está fazendo, e o pai responde que acha que o Mario é maluco de trocar um emprego estável por um sonho com poucas chances de ser alcançado, e que ainda é pior por ele ter levado o irmão dele junto para essa loucura, por assim dizer. E isso aí é uma representação real e forte da vida de muitas pessoas. Uma família que não te apoia e que acha que seus sonhos são loucura, porque não seguem à risca o padrãozinho estabelecido pela sociedade de seguir um trabalho de carteira assinada, estável, numa empresa que você nem gosta, mas pelo menos está lá contratado. As pessoas estão tão acostumadas com esse padrãozinho que quando alguém foge dele atrás dos seus sonhos e da sua própria felicidade, essa pessoa é vista como louca, como idiota, como burra muitas vezes. E por experiência própria eu sei muito bem como é isso. Eu sou formado, pós-graduado, trabalhei em vários lugares com várias funções diferentes, sou qualificado para muitos tipos de trabalho e larguei tudo isso para tentar viver da arte, viver da música, do teatro, que são as coisas que eu amo, que são as coisas que eu gosto, que são as coisas que me movem. E por mais que a minha formação me traga uma carreira estável, eu decidi procurar viver do que eu gosto, do que eu amo por conta própria. E foi a melhor escolha que eu fiz, apesar de ser um caminho muito mais difícil e muito mais assustador de certa forma. Muitos parentes disseram que era loucura, ou até mesmo vivem perguntando se eu pretendo arrumar um trabalho de verdade, coisa assim. Isso realmente desanima, assim como vemos no filme o Mario sair triste da mesa de jantar, sem nem terminar de comer. Isso já aconteceu comigo em eventos de família, por exemplo. Mas, felizmente, com o tempo, algumas pessoas
pessoas que importam começaram a aceitar melhor a minha decisão. Quer dizer, não sei se aceitar é a palavra correta, mas no mínimo começaram a respeitar, não questionam mais as minhas escolhas e conseguem entender que eu tô feliz assim. Mesmo que volta e meia eu receba algum link de algum concurso ou edital pra fazer. Então, aproveitando esse gancho, já quero dizer pra você, se você tem algum sonho que você sente que é possível de alcançar, mesmo que de longe, e que você tem a chance de lutar por ele, então luta por ele. Não se arrependa de não tentar. Esse com certeza é o pior arrependimento que se pode ter. Claro, eu também não tô dizendo que você deve simplesmente largar tudo da sua vida e seguir o seu sonho, porque só quem pode decidir isso por você é você mesmo. Então, eu não vou ser a pessoa que vai dizer pra largar tudo e simplesmente ir na loucura. Comigo funcionou, mas eu me organizei por anos, e assim eu pude ir atrás dos meus sonhos. E apenas decida as coisas por você mesmo, não pelo que querem que você seja ou pelas expectativas das pessoas. E bora continuar o filme então. Vemos o Mario triste em seu quarto, jogando videogame, que inclusive ele tá jogando Kid Icarus, se eu não me engano. Até que o Luigi vai até o quarto, leva o prato de comida pro Mario, falando que ele não foi arrastado pra lugar nenhum, que ele está lá porque ele quer, que ele foi com o Mario porque ele quer, mostrando o quanto ele se importa com o irmão e mostrando esse elo entre os dois que é bem legal de se ver, inclusive. Ao mesmo tempo que o Mario comenta que tá cansado de se sentir tão pequeno. Até que na TV, eles avistam um jornal passando que tá rolando um problema nos esgotos do Brooklyn e aparece uma pessoa pedindo ajuda para que alguém salve o Brooklyn, que inclusive essa é a frase principal do merchan dos irmãos Mario Encanadores, salvando o Brooklyn, alguma coisa assim. O Mario vê isso como uma chance dos irmãos serem reconhecidos, então Mario e Luigi seguem até o local para tentar resolver esse vazamento. E ao abrir um tampão, os dois descem por um bueiro até o esgoto, onde eles vão seguindo, tentando encontrar uma solução para o problema. Até que dentro do esgoto os irmãos encontram um estranho cano verde, onde o Luigi simplesmente desaparece. E quando o Mario vai procurar por ele, o próprio Mario é puxado por esse cano e vai passando através de um céu colorido, muito bonito inclusive, onde é possível ver outros canos e até mesmo o próprio Luigi sendo puxado. Os irmãos então se juntam, mas não por muito tempo, já que o Luigi é puxado para um caminho diferente, passando por um cano diferente e saindo em um lugar diferente. E o Mario então acaba caindo em um campo composto por vários e vários cogumelos, onde ele encontra um mini cogumelinho falante conhecido como Toad. O Toad então começa a explicar para o Mario que esse é o Reino Cogumelo, e podemos ver várias e várias outras criaturas fantásticas passando por esse local. O Toad comenta também que o Luigi foi parar no Reino das Sombras, onde está o Bowser, e depois diz que vai levar o Mario para conhecer a princesa. Então o filme corta pro Luigi no Reino das Sombras, e ele andando com a lanterna apontada, e a bolsa atrás faz uma referência bem legal de Luigi's Mansion. Eu gostei bastante disso, porque eu gosto bastante de Luigi's Mansion. Então foi legal ver isso acontecer. Mas não demora muito pro Luigi esbarrar com um Dry Bone, que mostra ter o poder de se remontar, assim como nos jogos. E com a intenção de fugir desses vários culpas esqueléticos, o Luigi acaba entrando em um castelo e sendo cercado por vários Shy Guys. E o filme volta pro Reino dos Cogumelos, onde vemos uma cidade cheia de Toads e referências aos jogos. Realmente é bem interessante como essa cidade é cheia de detalhes e referências dos jogos, como plataformas móveis, blocos voadores, canos, tijolos voadores e muitas outras coisas. Temos até uma cena de visão side-scrolling do Mario passando por vários canos, ficando meio perdido. E finalmente o Mario e o Toad chegam na entrada do castelo, onde são barrados por dois guardas Toads. E quando Mario diz que precisa ver a princesa, o Toad guarda azul diz que nunca viu a princesa e que na verdade a princesa está em outro castelo. E eu acho que essa foi a referência mais legal dos jogos que eu vi no filme até agora. E spoiler, é a referência mais legal que eu vi dos jogos dentro do filme completo. Um diálogo clássico presente em mais de um jogo da franquia, que é lembrado até hoje, mesmo depois de uns 40 anos mais ou menos. Falado num tom de piada, tanto que o Toad que ajuda o Mario fala que eles estão apenas trollando ele. Então o Toad, amigo do Mario, começa a cozinhar para os dois guardas Toads, enquanto abre caminho para o Mario entrar escondido no castelo. O Mario acaba sendo visto por outros guardas que o perseguem pelos corredores. Enquanto essa perseguição acontece, vemos um conselho de Toads
mostrando um mapa bem bonito e falando sobre o Bowser ter conseguido a estrela e estar seguindo até o Reino Cogumelo. A princesa então diz que não vai deixar que o Bowser cause qualquer mal e que ela vai convencer o Rei Kong a ajudar mesmo que ele não faça alianças com outros reinos. Nos corredores, o Mario encontra a princesa, que o derruba no chão como forma de defesa. E depois de uma conversa meio estranha, o Mario convence a princesa a dar uma chance para o Mario ir com ela até o Bowser. E então a princesa decide levar o Mario até um campo de treinamento insano, repleto de desafios iguais aos dos jogos. Essa é uma cena bem legal, onde vemos a princesa passando por todos os desafios de maneira incrível, inclusive planando com seu vestido, assim como nos jogos. E por causa dessa cena, eu vi pela internet um bando de Zé Ruela reclamando que não faz sentido ela ser assim, porque ela deveria ser mais frágil e blá blá blá, porque nos jogos ela é sequestrada e blá 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 blá. E beleza, nos jogos ela realmente é sequestrada várias vezes, sim, mas ainda assim, se for pra usar os jogos como argumento pra alguma coisa nesse sentido, a gente tem que pensar com um pouquinho mais de cuidado. Primeiro, reflexo da época, era uma trama muito fácil de escrever, uma pessoa sendo sequestrada, uma pessoa de interesse do protagonista sendo sequestrada, pra mover um joguinho side-scrolling que não tem nenhuma cutscene, só uma história contada no manual e às vezes um textinho na introdução e no final. E também analisando a Peach desde o Mario 2, a versão americana, quando se torna um personagem jogável, ela é a personagem com mais vantagem dentro dos jogos, porque além dela ter uma velocidade relativamente equilibrada, o pulo numa altura considerável e muito bom, ela também tem a habilidade de planar, se tornando a personagem, entre aspas, mais apelona dentro dos jogos em questão do Mario, ainda mais quando se trata de jogos 2D, ou de plataforma 3D também serve. Então, nas situações em que ela não é sequestrada, ela é sim uma personagem muito vantajosa de se jogar nos jogos. E se for para traduzir isso para uma linguagem mais corporal que funciona em outras mídias, como cinema, faz sentido ela ser uma personagem bem habilidosa. E isso sem contar que dentro desse filme em específico, ela conhece aquele campo de treinamento com a palma das mãos, e também é natural de se pensar que ela tenha se preparado para grandes ameaças, principalmente uma grande ameaça que é o Bowser. E no filme mesmo é mostrado que ela sofre meio que uma chantagem e se permite ser sequestrada. Então vamos seguindo no filme. O Mario fica na dúvida se consegue dar conta disso mesmo, mas a princesa entrega o cogumelo que o faz crescer, um power-up, então ele vai repetindo o percurso várias e várias vezes, falhando em todos os desafios possíveis, até que finalmente ele quase chega na bandeira. Então, depois de uma conversa fofinha entre o Mario e a Peach, o filme volta lá pro castelo do Bowser, onde o exército está em festa, e em meio à festa o Bowser começa o seu discurso de vilão, falando que finalmente eles chegarão até o reino do cogumelo, e que ele vai finalmente pedir a mão da princesa em casamento? Ok, eu entendo que isso é uma referência a Super Mario Odyssey, mas não precisava explorar isso tão cedo no filme, não precisava nem explorar isso nesse filme, mas vamos seguir. Então o exército questiona que a princesa odeia o Bowser, e ele diz que isso faz com que ele a ame ainda mais, e que ela não vai resistir a ele com a grande estrela do poder, mas se ela dizer não, então ele vai dominar o reino dela. E em outra parte do Reino Sombrio, vemos que os Shy Guys capturaram o Luigi e estão levando embora em um balão. E aí temos um flashback bem legalzinho do Luigi bebê, sofrendo bullying de uma criança, mas o Mario bebê vem para proteger ele dessa situação. E essa ceninha, apesar de não ser tão necessária, mostra um pouquinho mais da situação da união deles, como eles são unidos desde pequeno e como o Luigi tá se sentindo sozinho, porque ele tá em desvantagem e sempre que ele tava em uma situação ruim, o Mario salvava ele. Então essa cena pode trazer tanto a sensação de solidão dele, como a sensação de impotência em fazer as coisas sem o Mario por perto, como também pode representar a esperança dele do Mario aparecer para salvar ele em algum momento. E então depois disso o filme volta lá pro castelo da Peach, onde vemos o Mario e a princesa se preparando para a viagem, onde eles vão atrás do exército Kong. No caminho, o Toad, aquele mesmo Toad que encontrou o Mario antes, segue com os dois em busca do reino dos Kongs. E então nesse caminho temos várias referências a mapas de vários jogos, como o deserto, o reino da água, um lugar com vários Yoshis coloridos e coisas assim. E então o filme corta pra polêmica cena do Bowser tocando piano e cantando a música Peaches. É uma cena bem desnecessária mesmo, com certeza foi feito só pela piada e pra aproveitar que o Jack Black, que dá a voz ao Bowser lá no original em inglês,
canta muito, e canta em forma de comédia, então faz sentido ter alguma cena do Bowser cantando alguma coisa engraçadinha. Mas a música é interrompida pelo Kamek, que informa o Bowser que um humano bigodudo está no reino do cogumelo com a Peach, o que faz o Bowser mostrar um grande ciúmes. Então a cena volta pro trio de heróis, numa cena à noite, com o Mario triste falando que ele e o Luigi nunca se separaram antes. Então a Peach usa a flor de fogo para acender uma fogueira. Isso é legal porque mostra um pouquinho do poder da flor de fogo. Então o Mario questiona que a Peach não parece ser dali também. A Peach responde que não sabe de onde ela é, ela só se lembra de estar chegando no reino. Então temos um flashback da Peach bebê sendo criada por vários Toads, treinando também e finalmente se tornando a princesa. Então Mario comenta que ela pode ser do mundo dele, e ela diz que o universo é cheio de mundos. Sinceramente eu achei essa cena bem bonitinha, e assim como a cena de introdução, é uma cena que não tem tanta ligação com os jogos em si, principalmente o tipo do diálogo, mas eu gostei bastante, inclusive eu tenho gostado mais dessas cenas do que as cenas que tem ligação direta com jogos em si, ou que faz muita referência. Eu tô achando mais legal assim. E seguindo o filme, o Luigi finalmente chega, levado pelo Shy Guys, até onde o Bowser está. Então rola um diálogo muito louco entre o Bowser e o Luigi, onde o Bowser meio que tortura o Luigi, mexendo no bigode dele, enquanto o Mario Verde defende a imagem do seu irmão, falando que ele é o cara mais legal do mundo, irritando ainda mais o Bowser. Pra alguém que é medroso, ele é muito maluco. Tá, vamos seguir. Então Luigi acaba sendo preso numa gaiola, e nessa prisão ele consegue ver outros vários prisioneiros em outras gaiolas pendurados também. O filme então corta de novo pro trio de heróis, só que dessa vez chegando no reino da selva para encontrar o Rei Kong, onde eles são levados em um kart numa clara referência a Mario Kart, ao som de Take On Me, que infelizmente eu não vou poder botar o trecho com a música aqui porque vai me dar problema de direitos autorais. Mas saibam que essa música tá no filme nessa cena. Então os três finalmente chegam na sala do trono, onde encontram o Cranky Kong. Então vai rolando um diálogo onde o Cranky não parece muito interessado em ajudar, independente dos argumentos do pessoal que tá ali. E eu não sei vocês, mas eu senti que deixaram esse Cranky Kong com uma personalidade muito parecida com a do Rei Louie, lá da animação clássica do Mowgli da Disney. Não que isso seja ruim, mas eu achei curioso em dar uma ênfase nisso, porque eu realmente achei bem parecido a postura, o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, as piadinhas que ele faz. É bem parecido, pelo menos pra mim. E seguindo na história, o Mario diz que não vai sair dali sem um exército, então o Cranky ri disso e faz um acordo. Se o Mario conseguir vencer o filho do Cranky na arena, eles terão um exército. E apesar de ser a pior ideia possível, o Mario diz pra princesa que essa é a única solução e a única chance pra ele conseguir salvar o seu irmão. Então depois disso, vemos o Mario entrando na arena, que é muito parecido com o cenário do Donkey Kong de arcade. E então vemos o DK entrar na arena todo animado pra batalha. E pra batalha se tornar mais justa, o Cranky colocou blocos com potencializadores na arena, para que o Mario tenha alguma chance de vencer o combate. Só deixando claro que quando eu falo potencializadores é porque eles falam assim no filme, mas nós estamos falando dos power-ups mesmo que tem nos jogos, tá? O Mario então começa em grande desvantagem, então ele decide ir atrás de algum power-up, mas que na verdade acaba sendo um cogumelo azul que encolhe o usuário. E eu preciso admitir que eu achei bem engraçadinho ele com a voz fininha correndo e gritando muito louco. Então a batalha vai desenrolando, o DK faz até tipo um spin dash, que na verdade é aquela rolagem que ele faz no jogo. Ele joga um barril igualzinho no clássico de arcade, e então o Mario acaba sendo jogado pra cima, onde ele encontra um potencializador, que é aquele power-up de gatinho do Super Mario 3D World. E com as habilidades felinas, o Mario fica extremamente habilidoso, rápido e ganha garras para enfrentar o DK, que continua atirando barris. No fim das contas, o Mario acaba vencendo o DK em batalha e o impede de cair e se machucar. O Mario demonstra um olhar de felicidade ao ver o olhar de orgulho da princesa. E sinceramente, eu gosto muito desse power-up de gatinho do Mario. Eu acho ele incrível, ele é um dos meus favoritos dos jogos. Talvez ele seja meu top 3 power-ups favoritos, superando alguns clássicos. Porque ele realmente é muito divertido de jogar, inclusive eu queria mais dele em outros jogos, infelizmente não vimos. E a cena de luta com ele foi bem legal no filme, eu achei bem divertida de ver assim, mas ainda assim eu não gostei deles terem escolhido esse power-up pra essa cena. Na verdade, eu acho que esse power-up nem devia aparecer no filme. Ele demorou tanto pra aparecer nos jogos, porque ele tinha que ter uma urgência agora, sabe? Eu entendo que é pra fazer referência pro público mais novo, que conheceu o Mario com jogos mais novos, que jogou esse jogo em específico e tal, mas mesmo assim, sabe? Poxa,
Essa batalha é uma clara referência ao Donkey Kong do arcade, é só olhar pela arena, é só olhar pro DK arremessando barris. Cara, é uma referência a um clássico. Por que eles não usaram o power-up da marreta que tem nesse clássico, sabe? O filme se vende como um produto que faz várias referências pra fãs e perdeu a chance de fazer talvez a referência mais clássica de todas envolvendo o Mario, ainda mais junto com o DK. Imagina só essa batalha com o Mario quebrando os barris loucamente usando a marreta e subindo os andares até chegar no DK e a batalha encerrar com um golpe dessa marreta no DK, sabe? Seria muito mais interessante, faria muito mais sentido a referência dessa batalha. Seria muito mais interessante porque aí o Mario dependeria de habilidades próprias dele e não do power-up, porque o que deixa ele habilidoso é a roupa de gatinho. Então ele teria que usar o próprio corporal, mas utilizando a marreta, então seria mais interessante. Ao mesmo tempo que seria uma referência muito mais legal. Muito mais legal mesmo. E assim, eu tenho total certeza que a escolha do power-up do gato foi principalmente para poder fazer as piadinhas que tem quando ele coloca essa roupa, que é o DK rindo da roupa dele e o Toad e a princesa olhando muito loucos, falando que ele ficou muito fofinho e coisa e tal. Tanto que essa cena foi mostrada no trailer só pra mostrar que essa piada existe. Sinceramente, o filme perdeu uma boa chance nessa cena. Mas tudo bem, vamos seguir. Essa cena não foi horrorosa, só podia ser muito melhor. E podia fazer muito mais sentido também. Então, seguindo no filme, como parte do acordo, o Crank libera o seu exército para a princesa. Então vemos no fundo um mapa com estilo de arte do mapa do Super Mario World, e depois uma cena onde o trio constrói os seus próprios karts ao som de AC/DC, que eu também não vou poder botar aqui o som para não me dar problema de direitos autorais. E assim, é muito legal como tá bem fiel aos jogos, o design dos automóveis e até mesmo a roupa da princesa e tal. Mas a presença dos karts é completamente desnecessária no filme. Eu entendo que eles querem fazer referência a todos os jogos, mas eles podiam aproveitar esse tempo pra fazer uma coisa mais interessante. Mas vamos continuar. O filme então corta pro Bowser treinando seu discurso pra pedir a princesa em casamento. Mas ele é interrompido por um Koopa-Troopa avisando sobre os passos dos heróis. Na verdade eles estão seguindo em karts até a direção. E depois disso, vemos mais uma cena deles com os karts e tal. A cena é muito bonita, realmente é muito bonita. Eles parando lá na Rainbow Road, seguindo o caminho, isso realmente está muito bonito no filme. Acertaram muito nessa questão de design e direção de arte, realmente está muito bonito. E então, nessa situação, o Mario e a princesa começam a conversar sobre o mundo do Mario, onde ele fala que as tartarugas lá são bichinhos de estimação e que lhe dariam de presente para ela. Ela disse que aceitaria, que desse jeito pode ser até que ela vá mesmo. E eu achei essa cena realmente muito fofa, muito bonitinha, esse diálogo é bem legal, mostra uma conexão entre eles dão uma flertadinha ali, é interrompido pelo DK, que aí dá um ar mais de comédia na situação, DK brigando com Toad e tal, bem legal, essa conversa, não precisava ser no kart, inclusive, poderia ser em qualquer momento, só com o exército andando, com eles seguindo pra algum lugar, mas tudo bem, essa conversa realmente é bem legal. E seguindo o exército do Bowser, aparece lá na Rainbow Road, também em veículos, atacando com cascos, igual nos jogos do Mario Kart. E quando o Mario percebe que ele é o alvo de um dos carros gigantescos, que parece um tanque, ele então segue por uma bifurcação na pista, mas o seu kart acaba sendo destruído no processo, e ele acaba conseguindo roubar o kart de outro Koopa-Troopa. Então vai rolando uma perseguição geral, temos cena da princesa fugindo, o Toad desesperado, parte da pista sendo destruída e coisas assim. Tem até uma cena bem legal do DK e o Mario trabalhando juntos para destruir aquele maior automóvel lá, que parece um tanque, alguma coisa assim. E então o Koopa-Troopa se torna um casco azul, destruindo o Mario e o DK, fazendo eles caírem da pista. Então todo o exército Kong acaba sendo sequestrado, com o Mario e DK caindo na água, e a princesa e o Toad conseguindo fugir pro reino do cogumelo. Então o Mario salva o DK de se afogar, a princesa volta pro reino para avisar que o Bowser tá chegando, para que todos os Toads possam fugir pra floresta, para que fiquem a salvo. Então o Bowser chega, seu exército cerca Peach e aquele Toad amigo do Mario. O Bowser tenta explicar que tudo que ele fez foi por eles, que ele roubou a estrela para que os dois possam governar o mundo juntos, e pede a princesa em casamento. E o Kamek então começa a torturar o Toad até que a princesa aceite se casar. Então ela realmente aceita, desde que os Toads não sejam machucados. O filme corta lá pra prisão, onde vemos o exército Kong sendo colocados em várias gaiolas também, naquele mesmo lugar onde tá o Luigi. E o filme então muda pra onde estão Mario e DK, que estão dentro da barriga de um monstro marinho gigante, aquela enguia que provavelmente é a mesma que aparece no Super Mario 64, provavelmente. O Mario e o DK então começam a discutir, até que eles encontram uma maneira de sair de dentro desse monstro, utilizando um míssil que sobrou do kart do DK, se eu não me engano.
E quando eles fogem, o filme muda pra cerimônia de casamento, onde vemos mais referências aos jogos, como o King Boo aparecendo, o Rei Bomba também tá lá, e até mesmo um ovo de Yoshi é levado de presente no casamento. Então a cerimônia começa, a Peach vai seguindo o caminho até o altar vestida de noiva, e lá ela consegue ver os prisioneiros em gaiolas, onde as gaiolas serão colocadas na lava como sacrifício em nome da Peach. A Peach então dá um soco no Kamek, tira a flor de gelo do buquê e diz que nunca iria se casar, e começa então a congelar tudo na cerimônia, inclusive o Bowser. E apesar dessa flor de gelo ser uma coisa recente nos jogos, eu já acho que ela foi bem colocada na história, não foi explicado por que ela existe, mas levando em conta que tudo começou no Reino do Gelo e o Bowser sequestrou o pessoal de lá e levou coisas do Reino do Gelo com ele, faz sentido essa flor estar ali para ela ter esse acesso. Apesar de que seria bem interessante a flor de fogo, mas a narrativa pedia alguma coisa que prendesse o Bowser em algum lugar. E no meio dessa treta toda, o DK e o Mario chegam no local, encontram vários power-ups, inclusive temos o DK com flor de fogo, isso é muito legal, eu gostei pra caramba de ver o DK com a flor de fogo, é muito maneiro mesmo. E logo em seguida, o Mario utiliza o power-up de Tanuki e sai voando, e eles finalmente vão chegando na cerimônia, enquanto a Peach continua lutando contra o exército do Bowser, mas acaba se machucando no processo e perdendo seu power-up de gelo. As gaiolas então começam finalmente a entrar no fogo, mas o DK consegue segurar a engrenagem e puxar todos de volta, mas o Luigi acaba caindo e antes que ele chegue na lava, o Mario Tanuki voador salva o Luigi. Isso é bem legal, eu achei bem legal mesmo. Finalmente os irmãos se reencontram e o Crank reconhece o DK como ele é, após ser salvo pelo seu filho. Isso faz parte do arco do DK que eu vou comentar mais no finalzinho da análise depois de falar do resumo do filme, ok? E o Bowser que estava congelado consegue despertar, tomado pelos ciúmes do Mario com a princesa, e ordena o lançamento do Bullet Bill, ou como foi chamado na dublagem, Bill Balaço, na direção do Reino Cogumelo. O Mario Tanuki então voa na direção da bala gigante e tentando impedir a destruição do reino, chama a atenção da bala, que o persegue em uma cena aérea até que bem legalzinha, mas que não tem nada demais. É só uma cena de perseguição, assim, muito louca. O Mario então atrai a bala até um cano e desvia no último segundo, fazendo a bala ser transportada pelos céus, causando uma grande explosão, que começa a mexer com a gravidade e o teleporte entre as dimensões que o cano mexia, já que o cano foi destruído. E isso acaba fazendo com que todos sejam puxados até aquele cano que fica lá no esgoto do Brooklyn. E então, com o navio do Bowser, a estrela também é transportada até o Brooklyn. Mas infelizmente o Bigodudo não consegue alcançar a estrela a tempo, então o Bowser começa a perseguir o Mario pelas ruas da cidade, onde o Mario não tem a menor chance contra ele. O Bowser então começa a falar que o Mario é fraco e inútil, mas enquanto isso, a princesa e o DK aparecem para enfrentar o Bowser. O Mario então vê na TV aquela sua propaganda lá do começo do filme, onde ele fala que os irmãos Mario estão ali para salvar o Brooklyn. E movido com isso, o Mario então, mesmo machucado, se levanta e decide enfrentar o seu oponente, mesmo em total desvantagem, assim como ele fez lá no começo do filme com o Spike. A estrela então é arremessada para longe e o Mario corre na sua direção, mas o Bowser começa a usar a sua baforada de fogo na direção do Bigodudo, que não tem velocidade suficiente para fugir, mas no último segundo, o Luigi enfrenta o seu medo e usa um tampão de aço para parar o fogo, assim como um escudo, dizendo que nada de ruim vai acontecer enquanto os dois estiverem juntos. O Mario então pega na mão do Luigi e eles pulam na direção da estrela. E quando tudo parecia perdido, os dois irmãos se levantam, brilhando, invencíveis e muito mais rápidos. Então Mario e Luigi enfrentam sozinhos todo o exército do Bowser e o derrotam de maneira extraordinária. Então eles finalizam derrotando o próprio Rei Koopa numa cena em que ele faz referência ao clássico Godzilla. E nesse processo, a Peach força o Bowser a comer um cogumelo azul, fazendo com que ele encolha, permitindo com que ele seja preso num pote, fazendo referência àquele diálogo lá do Mario da princesa, em que ele falou que daria uma tartaruguinha pra ela. Então os pais do Mario vão até seus filhos, falando o quanto eles foram incríveis, o quanto eles foram demais. E assim, todo o Brooklyn aplaude e comemora a vitória dos irmãos. E dali, o filme corta para um outro dia, o Mario acordando, onde ele e o Luigi começam a se arrumar e saem de uma casa que fica dentro do reino dos cogumelos. E o filme termina com os irmãos entrando em um cano lá no reino. E aí sobem os créditos, e como pós-crédito temos o mini Bowser preso numa gaiola cantando um segundo verso de Peaches,
E mais uma cena desnecessária, mas pelo menos é no pós-crédito, não faz parte do filme em si. E depois disso, sobe os créditos de novo para ter um segundo pós-crédito. E nesse pós-crédito, vemos os esgotos do Brooklyn, onde a câmera se aproxima de um ovo branco com bolinhas verdes se rachando, e quando a tela escurece, escutamos a voz do Yoshi. E é assim que acaba o filme. O filme do Mario é um filme cheio de referências, com uma história simples e que eu até que gostei em certo ponto, mas que eu acho que poderia ter sido contada de uma maneira muito melhor, muito mais legal, muito mais divertida. O filme é tecnicamente lindo, tem uma escolha de trilha sonora muito boa, mesmo com as músicas que não vêm dos jogos, e realmente tem algumas pequenas cenas de ação que são bem legais. A produção soube como trabalhar as referências, até certo ponto, onde praticamente todas as cenas com referências aos jogos foram bem executadas, as referências são bem claras, dá pra entender quase todas elas, desde as cenas com a visão side-scrolling como easter eggs de cenário. Mas apesar da produção saber como colocar os easter eggs, eu senti que o filme ficou muito preso neles e nem sempre soube escolher os easter eggs certos, sendo que muitos deles ocupavam tempo desnecessário de tela ou não faziam nenhuma diferença pro que estava acontecendo ali, ou que realmente ocupavam tempo diretamente com a história, mas não faziam diferença para a situação no geral. Como por exemplo a existência de duas cenas de kart. A primeira poderia ter sido descartada completamente, apesar de que eu entendo que eles colocaram a ideia do casco de banana nessa pro Mario ter a ideia de começar a atacar os outros karts depois. Poderia ter acontecido tudo numa cena só, inclusive nessa cena de entrada no reino da selva. O trio poderia ter sido levado direto até o Crank, sem precisar mostrar essa cena de kart e tal. Assim como também a cena deles montando os próprios karts também é completamente desnecessária. E eu não tô dizendo que a perseguição nos karts, lá na Rainbow Road, é desnecessária completamente, porque o kart do DK acaba sendo utilizado para que o Mario e o DK possam fugir de dentro do monstro marinho, que também eu acho que não precisava ter esse monstro na história, eu acho que é desnecessário. Eles poderiam simplesmente colocar eles presos numa ilha com alguma outra referência de outro jogo, com alguma outra coisa. Então, meio que se essa mudança acontecesse, o kart também se tornaria desnecessário, porque ele realmente só é útil para eles fugirem de dentro do bicho, e o bicho também não precisava ter na história. Então, é isso aí. O exército do Cranky Kong poderia ter sido sequestrado de outra maneira, e de uma maneira que talvez ocupasse menos tempo de tela e que desse tempo para explorar outras coisas na história que poderia ser mais interessante. E tudo isso do sequestro do exército do Kong, a fuga da Peach, do Toad, o Mario e o DK se separando do grupo, poderia ter sido feito de outra maneira sim, talvez de uma maneira muito mais interessante, menos focada em encher de referências ao Mario Kart ou algumas outras referências de outros jogos, e focar numa narrativa mais interessante. Por exemplo, a parte do diálogo do Mario com o DK quando eles estão dentro do bicho poderia ter sido mais explorada. Eu achei que foi muito rápida e que passa voando, nem todo mundo consegue entender ali, consegue entender um pouquinho de que os dois têm problema com a família, e é isso. Poderia ter sido mais detalhado, poderia ter um pouquinho mais de flashback, poderia ter outras coisas, ao invés de, vamos usar isso aqui do kart pra sair de dentro do bicho, vamos sair voando do bicho, e sei lá o que, vamos passar pela ponte, sabe? Poderia ter focado um pouco mais na história, já que já teve muito foco em referência dos jogos até então não precisava desse foco aqui. E além disso, se o sequestro do exército Kong tivesse sido feito de outra maneira, que não seja nos karts, talvez isso fizesse o exército Koopa, que é o exército feito por vários Koopa-Troopas ali, talvez fizesse eles parecerem mais perigosos, um pouco mais ameaçadores, realmente desse pra comprar a ideia de que eles realmente são uma ameaça, mesmo que eles sejam bichinhos cômicos e um pouco fofos. Essa parte da corrida deixou tudo só muito engraçadinho, tudo muito louco, e não deu tempo de absorver o quanto é um exército de um vilão que pode ser perigoso. Eu entendo que é um filme pra criança, mas dava pra trabalhar um pouquinho mais nisso aí também. E eu senti que o filme até que começou muito bem. Lá na parte do Brooklyn, eles souberam apresentar os personagens, mostraram o drama familiar, mostraram como o Mario e o Luigi são sonhadores, como o Luigi é um pouco mais retraído, mais medroso, mas é mais esperançoso, ao mesmo tempo que o Mario tem mais atitudes, é mais sonhador, tá cansado de ser tratado como inferior, como menor, tanto que isso é representado no corporal dele, que ele é baixinho no filme, todo mundo chama ele de baixinho. Então, que inclusive eu acho que todas essas nuances dos personagens foram mais exploradas nesse início do que no resto do filme todo.
e isso era pra ser a motivação principal dos personagens, sabe? Isso deveria guiar os personagens durante o filme todo. E o que mais guiou o Mario foi a questão de que eu tenho que salvar o meu irmão. Isso é legal porque é a união dos dois, mas eu acho que isso é legal porque essa eu acho que é a característica principal dos dois, da união dos dois, mas as outras características, apesar de ser mostrada durante o filme em alguns momentos muito específicos, foi meio que tipo deixado como secundário e não precisava ter sido deixado como secundário. Dava pra deixar o Mario com uma personalidade um pouco mais forte e o Luigi dava pra explorar um pouco mais das cenas dele preso, com alguns pensamentos e diálogos mais interessantes também, pra mostrar um pouco mais sobre o personagem. Querendo ou não, a gente viu pouco sobre o Luigi. Beleza que ele tava preso, mas a gente só viu dele naquele início e na cena final. Ele teve todo um arco de personagem de enfrentar o medo dele, mas não teve o meio termo. Ele simplesmente tava com medo e na cena final ele viu, pô, meu irmão precisa de ajuda, eu vou ajudar. Pronto, sabe? Poderia ter alguma coisinha um pouquinho mais forte dele ali. Mesmo dentro da gaiola, ele tentando fugir. Alguma coisa precisava ser trabalhada. Faz falta, é uma parada que faz falta. E dava pra tirar algumas dessas cenas de referência aí e colocar e trabalhar um pouquinho mais nisso. E assim, eu gosto muito dos jogos, eu gostei muito da ambientação, como o mundo funciona, como tá tudo muito bonito, mas eu achei que as melhores partes do filme foram as que não têm tanta fidelidade com os jogos mais famosos em si. Porque eu senti que se perderam um pouco em amarrar nessas questões e se prenderam muito em... estão no mundo dos jogos, então vamos socar de referência sem parar. E dito isso, gostei muito das cenas no Brooklyn, gostei do fato do Luigi ser sequestrado e da princesa ser a mentora do Mario. Afinal, não faria sentido nenhum Mario atravessar um reino todo sem ter alguém pra mostrar o básico pra ele. Inclusive, até porque esse reino funciona diferente do mundo dele, tem a questão dos poderes, então é tudo muito diferente. Precisava de algum mentor e eu não acho que o Toad seria a pessoa certa pra isso. Realmente a princesa tomando a frente foi o ideal, foi a melhor escolha e faz bastante sentido se a gente analisar que nos jogos ela realmente é a personagem mais habilidosa em muitas coisas. E eu gostei muito da adição do DK na história, com o reino próprio dele, que inclusive é bem diferente dos jogos de Donkey Kong mesmo, de Donkey Kong Country no caso. Foi um negócio interessante, ver a interação do Mario com o DK, como os dois são parecidos mesmo sendo tão diferentes. Eles querem o reconhecimento dos seus pais, sendo que o Mario é visto como pequeno, fraco, sonhador, idiota, enquanto o DK é visto pelo seu pai apenas como músculos pra quebrar tudo, um homem grande sem cérebro, musculoso que serve simplesmente pra parte física. Isso criou um paralelo interessante demais entre os dois personagens, que inclusive eu acho que isso deveria ter sido mais explorado naquela cena que tava só os dois dentro da barriga do monstro. Mas o filme preferiu focar na referência deles procurar o negócio, encontrar o kart, falar sobre o bicho, como nós vamos sair daqui, isso aqui, sei lá o que, ao invés de focar um pouco mais nos dois. Inclusive esse diálogo poderia ter sido feito enquanto eles faziam um percurso pra voltar pro reino do cogumelo, porque como eu falei antes, eles não precisavam estar presos dentro de um bicho, eles não precisavam ter que encontrar uma solução. O problema deles poderia simplesmente ser eles estarem separados do grupo e terem que andar a pé até o reino do cogumelo, que já é longe o suficiente. Isso já era o suficiente para dar tempo dos dois terem esse diálogo e resolver, entre aspas, essa situação e essas diferenças entre os dois. E continuando falando do DK, ele com a flor de fogo foi um negócio que eu achei muito legal. Beleza que é desnecessário pra história, foi mais pra cena de ação, foi um fanservice diferente, inesperado de certa forma, se bem que apareceu no trailer, mas se não aparecesse no trailer seria algo realmente inesperado. Mas isso tava numa cena ali em que tava mostrando o Mario e o DK trabalhando em equipe pela primeira vez. Mas ao mesmo tempo que é um pouco desnecessária, isso estava presente numa cena em que mostra o Mario e o DK trabalhando em equipe, sendo que o DK tá usando os poderes que o Mario usaria, que é a flor de fogo, e o Mario tava grande, quebrando as coisas como o DK faria. Então isso fez pelo menos um paralelo entre os personagens, tomando a função do outro nessa cena em específico. E seguindo em frente, eu achei a trama do casamento bem idiota, eu achei ruim, eu não gostei mesmo, eu achei desnecessário. Poderiam ter feito uma outra motivação pro Bowser, poderiam ter feito de maneira diferente, eles poderiam deixar essa motivação do casamento guardada pro futuro, inclusive eles poderiam trabalhar, porque vai ter continuação com certeza, trabalhar esses sentimentos do Bowser com o tempo, fazer ele percebendo esses sentimentos, mas começar com ele realmente sendo uma ameaça destrutiva, que não tem nenhuma intenção romântica, pelo menos com a Peach, e que ele só percebe isso depois de, sei lá, talvez os 2 filmes, ele começar a perceber
num terceiro filme de uma trilogia, e o segundo filme daria tempo de introduzir outras coisas, que nem precisava focar tanto no Bowser nesse segundo filme, coisas assim. E mesmo que fosse colocar esses sentimentos no Bowser nesse primeiro filme, poderia ser uma coisinha mais implícita, interpretativa, pro pessoal teorizar, seria muito mais interessante, porque no fim, a grande ameaça acaba sendo só um grande Zé Ruela apaixonado que não sabe o que fazer. No geral, o filme não é ruim, eu achei ele um filme legalzinho, que tem algumas cenas legais e algumas poucas cenas que são realmente boas, como um filme deveria ter. Acho que ele poderia ser muito melhor do que ele é. Ele tá tipo na média ali, estourando, quase caindo pra baixo da média, tá por ali. E você, o que achou do filme? Ele merece uma continuação? Porque já sabemos que numa eventual continuação teremos a presença do Yoshi. E eu torço muito mesmo para que tenhamos o reino de Sarasaland com a princesa Daisy e um eventual conflito com a dupla Wario e o Waluigi. Mas talvez eu esteja sonhando demais e talvez o segundo filme só foque no Bowser fugindo e provavelmente na ilha dos Yoshis. Então não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e com ele crescendo, eu consigo trazer vídeos com mais frequência e mais qualidade para vocês. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!